capítulo de número 12. Olha o que diz o texto aqui, versículos 1 e 2 é o que nós vamos ler, tá? Nessa Bíblia que Jimmy Swaggart fez os comentários, eu já vou ler em seguida o comentário. Diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, ele botou comentário aqui, eu lhes suplico, irmãos, por favor, pela compaixão de Deus, e ele botou, tudo é dado ao crente, não por algum mérito da parte do crente, mas estritamente por causa da misericórdia de Deus. Ele diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele colocou que a palavra sacrifício fala do sacrifício de Cristo e significa que não podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja colocada estritamente em Cristo e na cruz, que então dá liberdade de ação ao Espírito Santo para realizar essa grande obra na nossa vida. Ele diz, vossos corpos em sacrifício vivo, santo, o que só o Espírito Santo pode fazer, e agradável a Deus, quer dizer um corpo físico santo, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará. Ele diz, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, se olharmos para Cristo e para a cruz, de outro modo é impossível. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Ele botou aqui, não vos conformeis com os costumes do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Devemos começar a pensar espiritualmente, que se refere ao fato que tudo é nos dado pela cruz e é obtido pela fé e não pelas obras, para que experimenteis qual seja a boa, colocando à prova e descobrindo o que está dentro das especificações estabelecidas. Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus fala do que o Espírito Santo está tentando fazer nas nossas vidas, e que só pode ser feito se fizermos sempre da cruz o objeto de nossa fé. Então, se você possuiu essa Bíblia aqui, né, nós estamos dando esta Bíblia para cada pessoa que aceita Jesus, e aqui está exposto um comentário sobre cada versículo, cada texto, e daí você lendo o contexto todo, você vai entender o que o Swaggart quis dizer aqui, ok? Sente, meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre apresentando nossos corpos ao Senhor, né? Ele diz, rogo-vos, pois, ou exorto, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta mensagem, centramos os nossos pensamentos no tema, dar tudo de nós ao Senhor Jesus. Esse é o tema que eu quero trabalhar aqui essa noite. Nós costumamos cantar isto, que nós entregamos tudo a Jesus. Irmão Davi, que dele é irmão Davi? Para dar uma olhadinha no som lá que pareceu um chiaço estranho aí. Nós costumamos, meus irmãos, cantar, vai lá pastor, dá uma olhadinha lá, sobre isso, sobre darmos tudo a Deus, mas talvez não tenhamos a intenção de dizer o que cantamos. Nós cantamos uma coisa, mas na realidade a gente não faz aquilo que a gente está cantando, a gente não entrega tudo. E o objetivo desta mensagem é nós entregarmos tudo ao Senhor. Quando nós cantamos e não entregamos tudo ao Senhor, é uma coisa solene quando a gente pode tomar estas palavras em nossos lábios. Por exemplo, nós cantamos aquele hino, tudo entregarei, tudo
entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Vamos cantar? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Só que nós não entregamos. A gente canta, mas a gente não consegue entregar. E, no entanto, é exatamente isso que o Senhor pede de nós, que nós entregamos tudo que Ele tem dado para nós, para Ele, porque realmente tudo é dele. Uma pessoa me disse, alguns anos atrás, pastor, Deus só quer o coração. Deus não quer o corpo, Deus só quer o coração. Mas por quê? Porque o corpo daquela senhora da igreja era um corpo igual a uma pessoa que andava lá no mundão. Do jeito que as pessoas andavam lá fora, ela andava dentro da igreja, daquele jeito. Aí eu disse a ela, filha, o teu traje, a tua maneira de vir, agora você é convertida, você é crente, então você tem que mudar esse traje. Ela disse, não pastor, Deus só quer o coração. Deus não quer o corpo. Você sabe que tem irmãos ainda que pensam nisso, que Deus só quer o coração. Como cristão, nós sabemos qual foi a orientação que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Você sabe? Você lembra? Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E ele diz assim, e todo o vosso espírito, primeiro ele começa com espírito, e todo o vosso espírito e alma, e ele bota por último, e corpo, sejam consagrados, ou sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando você nasce de novo, é nova vida, é nova criatura, é novo proceder. As coisas velhas passaram. É tão interessante que, como cristão, nós temos duas alternativas: entregar nossa vida àquele que nos redimiu pelo sangue de Jesus, ou continuar a administrar a nossa própria vida da maneira que nós quisermos. Mas eu aconselho como pastor, aquilo que está lá em 1 Pedro 18, e 1 Pedro 18, 19, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, e ele vai dizer, como ouro, ou como prata, ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Ele até botou materiais preciosos, mas ele diz que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebesse lá dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Então veja o valor da transformação que Jesus fez na nossa vida, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, de que tem valor, mas o sangue de Jesus é que nos resgatou e nos deixou prontos para podermos ver Deus, ou estarmos com Deus. Porém, a vida inteiramente dedicada ao Senhor é uma vida que verdadeiramente glorifica Deus. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vida, e quando a minha vida glorifica Deus, ela é útil para mim, primeiramente, mas ela é útil também para as pessoas. E a vida que agrada a Deus perturba o diabo. E deixa eu dizer uma coisa, é necessário que todo cristão deve ser uma preocupação para o diabo, porque se o diabo estiver me aplaudindo, é porque ele está gostando das minhas atitudes. Mas quando eu começo a agradar a Deus, vem as lutas para a minha vida, porque agora eu comecei o quê? A ser uma nova criatura. E quando eu passei a ser uma nova criatura, as coisas mudaram na minha vida. Em Romanos 12, 1 e 2, que nós lemos aqui, o Senhor, por meio do seu servo Paulo, ele implora que entregamos nossas vidas aos cuidados de Deus, que nós devemos, com toda a dedicação,
dedicar o nosso tempo, a nossa vida, aos nossos bens, tudo que pudermos para o Senhor. Nós vamos meditar em algumas palavras nesses versículos aqui. Fique com a sua Bíblia aberta aí, em Romanos capítulo 12 e o verso 1. Primeiro, nós vamos ver aqui a solicitação feita. Cada palavra nesse versículo que nós vamos meditar aqui é vital. Você precisa estar ligado aqui na mensagem para você entender. Observe no versículo 1 o grande apelo que é feito a todo cristão. Ele começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos. Veja que ele está dizendo rogo-vos, ou em outra tradução vai dizer assim: exorto-vos. Então eu exorto você, diz Paulo, aos romanos, porque eles estavam vindo agora para o Evangelho, mas ainda tinham as suas práticas, que eram pagãs. E Paulo está dizendo: eu exorto você, meu irmão, e não eu ordeno a você, meu irmão. O Moisés poderia usar essa nomenclatura aqui, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então Paulo não disse eu ordeno, irmãos, ele disse eu exorto, irmãos, eu rogo, irmãos, eu suplico, irmãos. Veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós, disse também Paulo escrevendo aos Romanos, porque agora vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Agora mudou a coisa. Isso é importante nós sabermos. Esse era um dos métodos de apelativos que Paulo usava, de falar, eu exorto, eu admoesto, eu vos rogo, e você vai encontrar em várias cartas. Quer ver? Eu vou citar alguns aqui. 1 Coríntios 4,16, Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele está dizendo, ele usa essas palavras aqui, tão interessante, que era um método de apelação dele para as pessoas. Quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo, eu suplico a ti, meu irmão, eu peço, eu te exorto a viver essa vida para Deus. E ele está dizendo aqui, admoesto-vos. Já em 2 Coríntios 2,8, ele diz assim, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Sempre ele usa essas palavras. Depois ele vai dizer que rogamos-vos, pois irmãos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sempre ele escreve as suas cartas e ele usa estas palavras maravilhosas. Rogo-vos, peço-te, meu irmão. E quando você vai ver, ele diz, peço-te, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. E ele escreve lá para Filemão e ele diz, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo, ele usava essa expressão carinhosa, dizendo, exorto-vos, rogo-vos, como dizendo assim, irmãos, eu estou suplicando a vocês, que vocês andem como é digno do Evangelho. E você vai ver em outras passagens. Continuando o verso 1 aqui, Romanos 12:1, rogo-vos ou exorto-vos, pois irmãos. Quando ele diz eu rogo a vocês, irmãos, o apelo que ele faz aqui é para se render, para se dar, para se dedicar. E esse apelo é só feito para cristão. Ele está ali dizendo aos cristãos, eu rogo a vocês, irmãos. Antes que o pecador possa vir ao Senhor, ou antes que ele possa dar alguma coisa a Deus, ele primeiro recebe de Deus. Você, para hoje dar tudo para Deus, no sentido da sua vida, do seu tempo, do seu louvor, da sua adoração, é porque primeiro você recebeu. O pecador, então, ele precisa, antes de dar, ele precisa receber. Veja que no Salmo 116, o salmista diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu darei ao Senhor? Primeiro ele recebe, Deus dá os benefícios, aí depois você então devolve ao Senhor, você dá ao Senhor. Como posso retribuir ao Senhor, pastor? Eu levantarei, o texto vai dizer. Deus apela a você, aos irmãos, para oferecer tudo a Ele. E eu vou continuar, você vai entender depois aonde eu quero chegar.
Continuando o verso 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, ou exorto-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Veja o texto aqui, eu disse que nós íamos pegar umas palavras que é muito útil para nós. Ele diz: apresenteis, e apresentar para quê? Para oferecer. Oferecer é uma questão voluntária, e não não aqui recrutas do exército de Cristo, não. Aqui nós vimos voluntariamente. Ele diz assim: que vos apresenteis. Apresenteis para quê? Para oferecer. Então, por nossa própria vontade, eu e você, se não tiver o poder do Espírito Santo em nossa vida, é claro que nós não teremos nada a oferecer, mas nós somos instados por Paulo e por Deus a nos dedicar a Ele, numa atitude voluntária, não forçada, porque as pessoas que fazem o trabalho, porque o pastor pediu, porque o seu líder pede, porque se eu não apresentar, eu sou um dirigente ou um líder, eu não fizer, o pastor vai ver que eu não fiz. Não, você tem que fazer voluntariamente. Você precisa fazer isso, de oferecer a Deus, é uma questão voluntária. Deus não exige. No Velho Testamento se exigia, mas no Novo não. Veja, por nossa própria vontade, com o poder do Espírito Santo, nós somos instados a oferecer alguma coisa a Deus. Mas vamos lá. Mas oferecer o quê? Aí Paulo diz: apresenteis. Vamos ler o versículo. O que é que Paulo diz aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos... O que é que ele manda apresentar? Os vossos corpos. Então essa história de alguém dizer que Deus só quer o coração, não. Deus quer espírito, alma e corpo. Que apresenteis os vossos corpos. E não há nada ambíguo aqui. Não há nada. Eu pergunto: você já deu o seu corpo para Deus? É o que ele está dizendo aqui, que apresenteis os vossos corpos. Isso significa dar tudo o que somos. Toda a nossa dedicação deve ser dada a Deus, e esperarmos o que nós temos, o que nós seremos. E o homem inteiro nós precisamos dedicar a Deus, o corpo inteiro, a vida inteira, os nossos negócios, a nossa vida, o nosso pensamento, nossos louvores, tudo, o homem por inteiro. Veja aqui, vamos ler aqui em Romanos 6:13, e vamos ler isso cuidadosamente. Abra aí em Romanos 6:13. Ele diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Olha a importância do corpo. Romanos 6:13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas, olha o que o texto diz: mas apresentai-vos a quem? Apresentai-vos a Deus. O seu corpo, o meu corpo. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É claro que o sacerdote ele apresentava um cordeiro, ele apresentava um animal, mas ele primeiro matava o animal, ele degolava, tirava em pedaços e oferecia no altar. Depois do animal morto, ele oferecia aquele corpo daquele animal para ser um medianeiro entre o sacerdote, entre a pessoa e Deus. Mas agora Deus manda nós oferecer o nosso corpo vivo. Isso significa que eu e você podemos, com nossos talentos, com a nossa vida, com tudo que podemos, vamos deixando o pecado de lado e vamos dia após dia apresentando a Deus coisas melhores, porque nós nascemos de novo, porque agora nós somos novas criaturas. Então significa apresentar a Deus todo o corpo, ou seja, todo o homem inteiro. Eu disse uma vez aqui que a pessoa disse na igreja: olha, eu só vou entregar esse lado para Jesus, o outro lado eu não vou entregar ainda, vou entregar só esse lado. E justamente ele saiu da igreja e alguém provocou ele, e ele discutiu com a pessoa e acabou sendo faqueado daquele lado que ele não entregou. Quis entregar só uma parte do corpo. Essa aqui é uma ilustração. Entregue o corpo inteiro, voluntariamente. Então todos os seus membros, mão, braço, pensamento, o que ouve,
o que você vai dizer, entrega por inteiro para Deus. Se você diz que entrega tudo a Deus, mas você ouve murmuração aqui e fala aqui, você não está entregando por inteiro o seu corpo. Entregue por inteiro. Agora, como devo oferecer meu corpo, pastor? Como sacrifício vivo, diz o texto. Os sacrifícios oferecidos nos altares judeus estavam mortos. Devemos oferecer um sacrifício vivo, quer dizer, toda a nossa vida, àquele que deu a sua vida na morte por nós. Então vamos oferecer a Ele toda a nossa vida. Te levanta de manhã e diz: Senhor, todo esse dia eu consagro a Ti. O meu trabalho eu consagro a Ti. O meu dinheiro é Teu. A minha família é Tua. Tudo é Teu. Eu entrego tudo a Ti. E a minha vida por inteiro eu entrego a Ti. Que mais? Além de apresentar como sacrifícios vivos, também ele diz que esse sacrifício deve ser o quê? Santo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Porque o sacrifício tem que ser puro. O animal tinha que, quando era imolado, ele tinha que ser um animal puro, sem mancha. Então, se você vai apresentar a Deus, vai entregar tudo a Deus, entrega um sacrifício santo. Como é que uma pessoa que vive em pecado vai querer entregar para Deus algo que está incompleto na sua vida? Então ele precisa, de um modo bem maravilhoso, pedir a Deus. Eu tenho dito aqui que nós somos pecadores. Enquanto estiver nessa vida, vamos estar pecando, vamos estar errando. Mas nós não somos aquele pecador que está sempre na prática do pecado. Peco hoje, peço perdão, pensando que Deus é um fantoche. Se você pecar, ainda dá tempo, você pode pedir perdão a Deus. Nós somos pecadores que não vivemos na prática do pecado, mas nós somos pecadores que estamos nos afastando do pecado e subindo um degrau de agradar ao nosso Deus, de santidade para o nosso Deus. Isso é um processo que vai acontecendo. Quando nos apresentamos completo a Ele, tornamos-nos totalmente dedicados ao seu serviço, totalmente separados para Ele. E é isso que Deus quer, que você seja separado para Ele. Você é santo. Santo é alguém que está separado. Então, além de sacrifícios vivos, ainda deve ser santo e ainda deve ser agradável a Deus. Diz assim: agradando a Deus. Quão maravilhoso é quando você oferece algo para Deus e você tem a certeza que isso agrada a Deus. Estou fazendo um jejum, agrada a Deus. Estou fazendo uma boa obra, ajudando alguém, agrada a Deus. Se isso está agradando a Deus, dê glórias a Deus por isso. Então é maravilhoso. Você apresentará o seu corpo a Deus por inteiro? Comece a pensar nisso. Eu só estou chamando uma reflexão aqui. Entregue ao Senhor. Por que você deveria entregar seu corpo ao Senhor? Existe uma razão para isso. E deixa eu falar aqui no versículo 1. Existe aqui 3 motivos convincentes de que nós podemos dar tudo de nós para o Senhor. Veja, o primeiro motivo para darmos tudo de nós ao Senhor é porque nós somos irmãos. Não apenas servo, não apenas amigo, mas nós somos irmãos. Veja, nós somos colocados em um relacionamento novo e maravilhoso com Deus, com nosso Pai eterno. E esse novo relacionamento nosso com Deus só se deu por meio de Jesus. Porque nós estávamos destituídos de Deus, separados e desgarrados. Deus, através de Jesus, Ele une-nos. Jesus pega a nossa mão e une-nos com Deus. E através de Jesus, houve um relacionamento meu com Deus, porque eu e você estávamos destituídos, por causa do pecado. Agora, o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. O próprio Senhor que deu a sua vida, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha para Hebreus 2:11, voltando, nós temos no capítulo de Romanos, nós vamos ao livro de Romanos, de Hebreus 2:11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Quer dizer,
o que nos santifica, e nós que somos santificados, somos todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Graças a Deus por isso, somos primeiros irmãos. Agora veja, o segundo motivo para darmos tudo de nós ao Senhor é por causa da misericórdia de Deus. Por que que você tem o que você tem? Por que que você tem capacidade racional e aprendeu e se formou e através da sua formação você adquiriu um emprego legal, bom, e você está vivendo bem financeiramente? Foi a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Foi Deus que te compadeceu-se de você e te abençoou. Nem tantos outros chegaram aonde Deus te colocou. Então a palavra, portanto, nos leva de volta a tudo que aconteceu desde o primeiro capítulo de Gênesis, de Hebreus, e vai até o capítulo 11. Então nós devemos nos sentir constrangidos e nos apresentarmos a Deus gratos. Senhor, eu estou grato, estou passando luta, estou passando problema, tenho passado momentos difíceis, mas eu apresento a Ti meu corpo, meu espírito, minha alma, para inteiramente ser do Senhor. É isso que o Senhor pede de nós. Se lemos então toda a carta de Hebreus a partir do capítulo 1, nós vamos considerar algumas coisas. Primeiro, nós tivemos a justificação, fomos justificados. Significa que Deus nos justificou. Eu estava para ser condenado, mas por causa de Jesus eu fui justificado. Agora eu vou chegar diante de Deus não mais como um pecador, entrar no céu e dizer: ai, muito obrigado, Senhor, eu era um pecador. Não, eu agora estou justificado. Deus não vai lançar em rosto mais os meus pecados. Eu fui justificado. Significa que eu não tenho mais pecados. Significa que todo o meu pecado foi cancelado. Eu fui justificado. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo. Primeira coisa que aconteceu foi a justificação, lá no capítulo 3 até o capítulo 5. Depois a identificação, depois veio a unificação, depois veio no capítulo 7 a santificação, depois veio a emancipação, depois veio a glorificação e depois veio também a preservação. Então o terceiro motivo para darmos tudo de nós ao Senhor, e eu estou caminhando para encerrar, é porque é o seu ato espiritual de adoração. Quando você entrega tudo a Deus, você adora ao Senhor com o que você tem, com o que você é, com os seus dons, com os seus talentos. Veja aqui, em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Então veja, o terceiro motivo para darmos tudo de nós ao Senhor é que agora, antes nós éramos o que? Templo de treva, Satanás habitava dentro de nós, e agora Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Já pensou agora? O Espírito Santo de Deus, que Jesus vai para o céu, é ascendido ao céu, ele diz: eu darei o Espírito Santo para ficar com vocês, para consolar vocês, para guiar vocês, para ensinar vocês, para revelar vocês, para levar vocês a toda a verdade. E agora dentro de nós esse Espírito Santo faz morada. O seu corpo, meu corpo agora é templo do Espírito Santo. Então o terceiro motivo é porque o seu ato espiritual é de adoração. E diz: proveniente de Deus. Da onde veio o Espírito Santo? De Deus. E que não sois de vós mesmos. Agora você não é de você mais, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, você teve o selo do Espírito de Deus. É como alguém pegava um animal e colocava ali a sua marca. Selado é alguém que agora pertence a Deus. Então agora você se tornou templo do Espírito de Deus, que foi proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora você e eu pertencemos a Deus. Por que, pastor, que nós pertencemos a Deus? Aí Paulo vai continuar o versículo dizendo: porque fostes comprado por bom preço, glorificais, pois, a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus, é o que ele está dizendo. Então agora nós podemos
ter motivos para dizer aqui que nós somos, temos motivos. Primeiro, porque somos chamados de irmãos. Segundo, por causa da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E terceiro, porque é o seu ato espiritual de adoração. Em vista de tudo que Ele fez por nós, e do fato de que já pertencemos a Ele, conforme lemos aqui, é justo, é razoável, que é lógico que nós entreguemos a Ele o que já é seu. Veja, e o maior ato de adoração que podemos realizar para Deus é a dedicação de toda a nossa vida ao Senhor, porque Ele deu a sua vida por nós. Então o que seguirá? Tal ato e atitude de dedicação. O que isso vai me trazer de benefício, pastor? Então tem um resultado maravilhoso. Quando apresentamos tudo de nós a Deus, Ele nos dá um resultado triplo. E eu coloquei aqui algumas observações. Isso está claramente indicado no versículo 2 agora. Vamos ao versículo 2. Ele diz: não vos conformeis com este mundo. O primeiro resultado que aconteceu na nossa vida é a separação do mundo. Não vos conformeis com este mundo, porque o mundo nos assedia, e se nós não estivermos entregue tudo a Deus, nós vamos cedendo ao mundo, daqui a pouco nós estamos longe de Deus. Então ele diz: não tome a forma do mundo. O mundo apresenta coisas boas, parece aos nossos olhos, mas não ande em conformidade com o mundo, deixa isso. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Muda a tua mente, muda o teu pensamento, pense nas coisas boas que Deus tem para você, vida eterna, salvação eterna, e está te livrando da perdição eterna, do pecado, da prostituição, quando você entrega tudo a Deus. Mas se você renovar a sua mente, renovar o seu pensamento, seu espírito tem que estar renovado também, aí você vai servir a Deus inteiramente, e o mundo vai apresentar e continuar apresentando aí as suas concupiscências para nós, os desejos vai aflorar, mas porque você entregou tudo a Deus, então Ele não tem mais chance alguma, porque o seu pensamento foi transformado. Eu agora pertenço a Deus. Eu não sou mais eu que vivo, mas Deus, Cristo, vive em mim. O seu Espírito vive em mim. Então veja, o mundo é tudo que exclui Cristo. O mundo é tudo que exclui Cristo, no sentido da Bíblia. Em 2 Coríntios 6, 14 a 18, leia esses versículos comigo. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, ou com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo está dizendo aqui. E ele diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então não temos associação nenhuma com este mundo de pecado, porque agora, diz o texto, que porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se Deus está convivendo com nós e habitando conosco nessa comunhão gloriosa, nós não podemos nos conformar com o mundo, porque agora nós somos o templo do Deus vivente, e Ele habita dentro de nós, né? Ele diz que habitarei dentro de você, andarei com você, e Ele vai dizer muitas outras coisas aqui. Agora veja o versículo 17, pelo que sair do meio deles, tal, nesse sentido aqui, não é o sentido de você deixar de estar no mundo, mas deixar de conviver com aquelas coisas que está convivendo com seus amigos. Se você antes, como lá os coríntios, viviam a sua vida lá, agora com Cristo você tem que deixar algumas coisas. Há aí um momento que você tem que fazer uma diferença do que agrada a Deus e do que não agrada. Daí ele diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, veja Gálatas 1,4, quando Paulo diz assim: o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados. Quem é que se entregou por nós? Jesus. E por que Jesus se entregou por nós? E ele conclui dizendo: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, para nos livrar do que o mundo aí está querendo nos puxar lá para lá. Segundo a vontade de Deus nosso Pai, Ele nos livrou deste mundo mau. Então, se nos apresentarmos ao Senhor, não desejaremos o mundo e as suas loucuras, os seus prazeres e os seus pecados. Quando você se apresenta ao Senhor, apresentai ao Senhor o vosso corpo, alma, espírito, alma e corpo. Apresente a Ele o vosso corpo. Também leia comigo agora João 2:5, a primeira carta. Daí o João está velhinho, ele diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Ele está falando isso por quê? Porque se alguém amar o mundo que eu digo, é os prazeres que o mundo oferece. O amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, diz ele aqui, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da nossa carne, que a nossa carne nos leva para querer as coisas que desagradam a Deus. Por isso o Espírito de Deus tem que estar avivado dentro de nós, para nós buscarmos o que agrada a Deus, e somente o Espírito de Deus pode nos ajudar a fazer isso. Ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí ele vai dizer: e o mundo passa, essas coisas que o mundo oferece para mim e para você, passa. Ele diz: e as suas concupiscências, os seus desejos também passam. Mas ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, vai viver eternamente, permanece eternamente. Mas às vezes a gente prefere deixar que a nossa carne, os desejos, as concupiscências da nossa vida, nos leve de volta a fazer aquilo que Deus não aprova. É isso que ele quer dizer. Então, renove a tua mente e diz para Deus: eu quero fazer o que te agrada, e eu entrego inteiramente o meu corpo em sacrifício vivo, santo, irrepreensível, para que o Senhor possa habitar em mim. O segundo resultado também é a transformação de sua semelhança. E a palavra transformado aqui é a mesma palavra que está lá em Mateus 17:2, como também lá em Lucas 9:29. Lembram que Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos e o seu rosto resplandeceu como o sol? Essa transformação é o que vai acontecer comigo e com você. Quando nós somos transformados pelo Senhor, e vamos ser brevemente esse corpo transformado de corruptível para incorruptível, nós vamos ter essa semelhança, teremos uma semelhança como do Senhor. O Senhor transfigurou-se, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando você vai para Lucas 9:29, diz que estando eles orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Esse mesmo texto que ele usa aqui, é o mesmo texto que Jesus usou lá, quando transfigurou-se, nesses dois textos aqui. Significa que vai acontecer também conosco, nós seremos transformados. Essa transformação é semelhante ao Senhor. Quem não quer ser semelhante ao Senhor? Quem não quer ser transformado num corpo glorificado, num corpo lindo e maravilhoso, pronto para ver Deus? Não com essa vida de pecado que às vezes a gente vive aqui. Deixa eu só terminar que eu estou caminhando. Como posso ser como Ele, pastor? E a resposta aqui em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Mas todos nós, disse Paulo, com cara descoberta, refletindo, ele diz aqui, como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Quando Paulo se refere a isso, ele está dizendo assim que todos nós com o rosto sem um véu, com a cara descoberta, nós refletimos a glória de Deus. Quando você vai no espelho, você vê o reflexo seu. Você bota uma luz no espelho, ela reflete lá. Quando a glória de Deus reflete em nós, nós somos como um espelho, refletimos também a glória de Deus. Vai ter gente que vai olhar para você, vai olhar para mim, e vai ver em nós a glória de Deus, vai ver em nós algo de especial. E o resultado será nós regozijarmos na vontade de Deus. Quando a gente olha aquela palavra assim, aprovado, aprovar,
significa descobrir por si mesmo na experiência real. Eu estou vivendo a vontade de Deus, não porque alguém me disse, mas porque eu estou experimentando Deus. Tem dias que você vai experimentar tanto a vontade de Deus, que você vai sentir que tem alguém caminhando do seu lado, como os meninos que iam no caminho de Emaús, que eles diziam assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Então esta experiência aqui, esse aprovar, significa por si mesmo uma experiência real, que eu e você vamos ter, parece que quando você está orando, você sente que alguém veio, se ajoelhou do seu lado, colocou a mão sobre você. Esta experiência real é que vai mostrar que você pode estar se regozijando na vontade de Deus. Deus está tão feliz com você, como foi com Enoque, que Deus andava com Enoque, e Deus o tomou para si. E assim aconteceu com outros também. Se nos apresentarmos totalmente a Deus, logo nós descobriremos que sua vontade para nós é boa, é agradável e é perfeita. Faça isso, apresente totalmente a tua vida para Deus. Mesmo, pastor, olha, é difícil da gente viver uma vida assim, mas entregue inteiramente para Deus. Diz: Deus, eu quero de hoje em diante fugir o que eu puder de todas as coisas que me levam a desagradar ao Senhor, e eu quero por inteiro apresentar o meu corpo vivo, deixando de lado as outras coisas e vivendo para Ti, vivendo para Ti. Então não seremos simplesmente resgatados à sua vontade, mas nos gloriaremos nela, e não desejamos nada além da sua vontade. Eu estou orando a Deus e pedindo a Deus que guarde muitos irmãos que estão trabalhando afinco nesse trabalho de 1000 almas, porque eles estão fazendo, obedecendo o ID de Jesus, estão fazendo o que Jesus mandou nós fazer, e o Senhor disse que haverá batalha. Os discípulos foram, o que impressionou os discípulos quando eles voltaram foi dizendo que os espíritos lhe respeitavam e saiu das pessoas, e Jesus disse assim para eles: não te alegre, porque os espíritos imundos saem, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a vontade de Deus, a nossa entrega totalmente a Ele, para dizer para Ele: Senhor, eu vivo para Ti, custe o que custar, tenho lutas, tenho problemas, tenho problema no trabalho, passo momentos difíceis, de embates, mas eu me rendo totalmente a Ti, me apresento a Ti, Senhor, em sacrifício vivo. Vou fazer o que eu posso, vou cantar, se sei cantar, vou pregar, vou tocar. Tem necessidade de eu estar ali tocando? Não tem, mas eu estou ali com meus amigos ali tocando. Já quis entrar na orquestra para ajudar na orquestra, já quis entrar no coro, mas daí eu tenho que vir segunda-feira para o ensaio, tenho que vir sexta-feira para o ensaio, mas eu tenho tantas atividades na igreja, tenho que visitar as congregações, então eu sou obrigado a renunciar a alguma coisa. Mas o que eu puder fazer para o Senhor, eu serei um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E eu queria deixar esta palavra para você: mude, transforme a vossa mente e faça para Deus em uma entrega totalmente inteira, o corpo inteiro entregue para o Senhor. Fica em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Como eu gostaria de expressar o que tem aqui dentro de mim sobre esse assunto de entrega para Deus, de dizer para Deus: Senhor, eu comecei lá de criança e ainda continuo, indo até o final, tentando terminar a carreira, mas guardando a fé. Tem gente que vai, acaba a carreira e acaba a fé, acaba tudo, mas eu quero ir até o final, a minha carreira, e guardar a fé. Senhor Deus, o mundo tem nos chamado, Senhor, para nós acompanharmos as suas concupiscências, os seus desejos. E o escritor aos Hebreus, na sua carta, e agora Paulo aqui falando à igreja de Roma, ele diz, Senhor, que nós estamos vivendo os dias maus e que precisamos apresentar a Deus o nosso espírito, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus, enquanto viver, apresentar ao Senhor tudo aquilo que eu puder, Senhor,
e transformar a minha mente para que nada de conformidade com este mundo venha atrapalhar a minha carreira. Eu quero que o Senhor continue tendo liberdade de fluir dentro de mim através do Teu Espírito Santo. Eu quero que rios de água viva fluem lá de dentro do meu interior. E eu preciso, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude, para que juntos a gente possa glorificar o nome do nosso Deus e Pai eterno. Assim eu peço a todos os irmãos, Senhor, para que o Senhor desperte, para que a gente venha fazer uma entrega perfeita, uma entrega total, renovando cada dia a nossa mente, transformando-nos, Senhor, porque nós estamos vivendo dias que nós estamos passando momentos que não se vê, não vimos mais oração, não vimos mais ninguém, Senhor, dobrando os seus joelhos. Chegamos na igreja e não dobramos os joelhos, em casa não oramos, não jejuamos, não estamos numa entrega total, Senhor. Teu Espírito tem gemido dentro de nós, mas sopra, Senhor, o som daquele vento impetuoso, enche a Tua casa, enche as nossas casas, os nossos lares, que o Teu Espírito possa nos fazer, meu Deus, entender esta responsabilidade de fazermos uma entrega do nosso inteiro, Senhor, para Ti. Por isso, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, desperta-nos aqui esta noite, que esta palavra, Senhor, venha falar um pouco mais do que eu quis transmitir aqui, e sinto dificuldade, Senhor, em falar este assunto, parece que algo abafa para não deixar esclarecer este assunto, mas, Senhor, sopra o Teu Espírito e abra o nosso entendimento para nós sabermos que o Senhor habita dentro de nós, e o Senhor ajuda-nos, e o Senhor está conosco, mesmo diante de lutas e problemas. Por isso, esta noite eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, para cada irmão, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Coloca os Teus anjos em volta para guardar, e nós, em nome de Jesus, queremos que aonde o Teu Filho entrar, o Senhor entre com ele, ali esteja a Tua bênção, ali esteja o Senhor junto, para dar vitória e nos livrar dos embates. Abençoa aqueles que estão ganhando almas, para que as lutas que o inimigo querer lançar para desanimá-los, nós repreendemos no Teu nome precioso e declaramos, Senhor, que nada venha acontecer aos Teus filhos e que muitas almas venham ao conhecimento da verdade, e essas 1000 almas e ultrapasse, e nós possamos batizar muito mais do que planejamos, para a glória do Senhor nosso Deus. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus, amém e amém.